Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Abri a Bíblia comigo aqui no livro de Daniel. Se tiver a Bíblia Sagrada aí, abre o livro de Daniel, seu capítulo número 6, no versículo de número 10, diz a palavra de Deus assim, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, buscando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes se punhava de joelho e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E Daniel, ele foi um dos cativos que foi levado para a Babilônia na época do rei Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém, quando os muros de Jerusalém foram derrubados, quando as portas foram derrubadas e queimadas a fogo, quando o povo foi transportado, os utensílios da casa do Senhor de ouro foram levados para a Babilônia, e alguns nobres e príncipes, entre eles Daniel, um dos jovens, para que fosse criado na Babilônia, na língua dos caldeus, na sabedoria dos caldeus, na interpretação dos caldeus, para que servisse ao rei da Babilônia. E um desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e um desses 4 jovens não era Daniel, e foi colocado separado em um lugar para que se apresentasse diante do rei, e era oferecida a comida do rei Nabucodonosor, as iguarias, o vinho que ele bebia, a comida que era oferecida aos ídolos, era oferecida aos jovens. Mas Daniel, ele assentou no seu coração a não se contaminar com a comida da Babilônia e as iguarias do rei. E Daniel é fiel ao seu Deus, ao nosso Deus. Não Deus feito de madeira, não deuses, mas um Deus criador do céu, um Deus criador da terra, um Deus criador do universo. Esse é o Deus de Daniel, o Deus dos hebreus. O Deus que tirou o seu povo do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que forneceu maná no deserto para o povo comer, o Deus Todo-Poderoso. Esse era o Deus de Daniel, o Deus nosso, o Deus do povo de Deus, que busca a Deus com confiança. E Daniel, ele tinha um costume, na época do rei Dário, Daniel, ele foi um dos príncipes ali colocado perante o reinado. E Daniel, tudo que ele fazia diante do palácio, fazia perfeito, fazia para agradar a Deus e fazia tudo perfeito. Então, portanto, os seus companheiros ficaram com inveja, ficaram com raiva de Daniel. E eles queriam a falha de Daniel e não encontravam, porque Daniel era fiel ao seu Deus e não achava falha alguma. Então viram Daniel orando, eles viram Daniel buscando a Deus, então eles tiveram a ideia de 30 dias fazer uma lei dos médios, dos persas, para que não adorasse a Deus nenhum e adorasse só aos deuses ali da Babilônia, para que Daniel não viesse mais a orar ao seu Deus, para que Daniel mais não viesse clamar a seu Deus e nem buscar o seu Deus. Mas Daniel, ele continua sendo fiel a Deus. Aqui do capítulo 6, quando nós acabamos de ler, o versículo 10, que as janelas eram abertas para o lado de Jerusalém, e Daniel, como era acostumado a fazer, ele era acostumado a fazer, a orar,
E orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. E era o costume dele orar. Mas você vê que o adversário, ele é furioso, ele não quer que o povo de Deus ore. Ele não quer que o povo de Deus o busque. Ele não quer que o povo de Deus ande em fidelidade diante de Deus. Então ele quer fazer tudo para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar nossas vidas. Mas Daniel, ele se colocou diante de Deus, ele se colocou em oração, e ele foi pego orando ao seu Deus. Ele foi pego buscando ao seu Deus. A oração feita com fé na presença de Deus salvará o doente se estiver enfermo. A oração é momento de nós falarmos com o Senhor, com Deus em nossas vidas e comunicar com Deus, desligar da terra e se ligar no trono do céu. O Jesus falou para Pedro: tudo que será desligado da terra será desligado do céu, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Então a oração é necessária em nossas vidas, a oração alimenta nossas vidas. Nós temos que orar, temos que buscar o Senhor, temos que ler a palavra, temos que louvar, temos que se envolver com as coisas de Deus, não com as coisas mundanas, porque as coisas mundanas são passageiras. As coisas mundanas são passageiras, mas a oração, ela tem poder, e Deus ele está atento à oração de Daniel, e Daniel orava o Senhor. Então, portanto, ali o laço foi feito, o laço foi armado para Daniel. O rei Dário não ficou até em pensar de não assinar esse decreto, mas como já tinha feito esse decreto pela lei dos Medos e dos persas, como aquele que fosse pego a qualquer diante do seu Deus, durante um período de 30 dias, seria lançado nas covas dos leões. Agora Daniel vai ser lançado nas covas dos leões por ter orado ao seu Deus. E o rei Dário falou: o teu Deus, a quem continuamente servo, ele te livrará da boca dos leões. O rei Dário foi para sua casa. Durante aquela noite, o rei Dário, o rei não permitiu que viesse tocar instrumento. Ele ficou profundamente triste. E Daniel foi lançado nas covas dos leões, puxado a pedra, abriu a boca da cova, jogou Daniel dentro da cova dos leões e fechou com a pedra por cima e selou com seu anel, conforme a lei dos Medos e dos persas. Mas Deus está atento à oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Ana orou o Senhor. Ana entrou num tempo triste, amargurada de espírito, e orou o Senhor na sua tristeza ali. Muitas vezes não tinha nem o que falar diante do Senhor, porque Ana, lá no livro de Samuel, era uma mulher estéril que não podia ter filho, mas a sua amargura de alma orou o Senhor, e Deus ouviu a oração de Ana. Aleluia. Quando Josafá foi perseguido, quando o povo de Jerusalém foi perseguido, quando a cidade ia ser dominada pelos moabitas, pelos amonitas e muitas das nações vieram contra Jerusalém para que viesse destruir o rei Josafá e o povo, Josafá se pôs em buscar o Senhor com jejum, em oração, e a oração tem poder. E Deus não permitiu que os adversários destruíssem o rei Josafá e nem o povo de Deus, porque estava em oração. Deus deu vitória para Ana, abriu a madre dela, teve filhos. O primeiro filho de Ana foi Samuel. Quando Pedro foi lançado na prisão, Herodes, por ter matado Tiago à espada, no capítulo 12 de Atos Apóstolos, então ele queria que ia matar Pedro no outro dia, mandou prender Pedro na prisão, e foi guardado na prisão. E Pedro estava dormindo, mas no capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração perante Deus pela vida de Pedro, para que fosse livrado da prisão. E Deus enviou o seu anjo na prisão e disse: levanta-te, calça as tuas alparcas, teu chinelo, lança-te a tua capa e segue-me. E as portas de ferro começaram a se abrir. O poder de Deus, o anjo de Deus começou a abrir as portas. Ele abriu uma, abriu duas, abriu a terceira, e Pedro foi embora. Ficou livre da prisão. Ficou livre do laço do passarinheiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
E o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro foi quebrado. E Deus deu vitória para Pedro. Ele livrou Pedro da prisão. Jesus livrou Pedro da prisão. Ia ser morto no outro dia, mas ele não foi. Porque Deus tinha obra na vida de Pedro. E Deus tinha obra na vida de Daniel. Quando o rei Dário, no outro dia de manhã, foi lá cedo para chamar Daniel, falou: Daniel, servo de Deus Altíssimo, será que o teu Deus te livrou você da boca dos leões? É por isso que a gente tem que orar. Que chova que não chova, que tenha que não tenha, que faça sol que não faça, que esteja bom que esteja ruim. O cristão tem que estar orando, nós temos que estar orando, porque a oração do justo era pura de muito efeito. E o rei Dário ouviu-se um grito da cova. Ele ouviu dizendo: ouve, ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus, ele enviou o seu anjo e fechou as bocas dos leões, para não que fizesse dano algum a mim. E o rei Dário ficou alegre, mandou abrir a cova e tirou Daniel da cova dos leões, porque Daniel foi um homem de oração durante aquele período, um homem de Deus. A gente tem que ser pessoa de oração, não pessoa de encrenca, de fuxico, de contenda, não. A gente tem que ser pessoa de oração, pessoas que buscam a Deus, porque Deus está atento à oração do justo. A oração do justo tem poder, e Deus, com seu poder, fechou a boca dos leões e deu vitória para Daniel.